E aí, gurizada, beleza? A aula de hoje, então, é sobre lançamento oblíquo. Então, na aula de hoje, no lançamento oblíquo, a gente vai perceber que o movimento ele não é nem vertical e nem horizontal, certo? Por isso que a gente chama ele de lançamento oblíquo. Vocês podem perceber que a velocidade dele, né? Então tá num ângulo aqui entre x e y ali, né? Entre um ângulo de 0 e 90 graus, então ele não é nem 0 nem 90. Se fosse 0 seria horizontal, se fosse 90 seria vertical no y. Então, nós temos duas componentes aqui, então, dessa velocidade, certo? Então, o movimento vai ser feito da seguinte maneira: ele sai, né, partindo aqui, que eu vou chamar do ponto zero, né? Então, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto zero, vai ser o zero do x e o zero do y, ok? E essa velocidade, então, ela não está nem em x e nem em y, ela está nos dois ao mesmo tempo, ok? Então, ele vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, né? Uma parábola completa agora, diferente lá do lançamento horizontal, né? Essa aqui é uma parábola completa, sai do zero e chega de novo no zero. Pode ser que em algum momento ele saia de uma certa altura, ou não chegue até a altura máxima, etc, etc. Então isso vai ser visto durante o resto do ano aí, tá? Mas vamos começar com esse aqui que é o mais básico. Então, o que que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho uma altura, né? Que vai ser a altura máxima que ele vai chegar, que vai ser meu y, e ele vai ter um x aqui, que é o nosso alcance, certo? Assim como a gente viu lá no lançamento horizontal, aqui também a gente vai ter um alcance. E na mesma medida lá do lançamento horizontal, né, a gente tem quatro equações que nós vamos usar. São as mesmas de lá, só que a gente tem que cuidar aqui o g, né? Porque o g a gente sabe que ele é sempre para baixo. Então esse movimento aqui ele está começando de baixo para cima. Então no início do movimento o nosso g é negativo, certo? Então nós vamos ter um g negativo aqui, ok? Muito bem. Então vamos lá. O que que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor, certo? Essa velocidade inicial aqui nos dois eixos. Então, eu traço, né, esse pontilhado aqui paralelo com y ali no x. Então, eu tenho aqui uma velocidade que vai ser a velocidade inicial em x. E eu tenho também, né, fazendo a mesma regrinha aqui, eu tenho um paralelo com x, né, que toca lá no eixo y, eu vou ter uma velocidade inicial, né, em y, que eu vou chamar de v e y. Beleza? Como é que eu decomponho essa velocidade? Lembrando lá dos vetores, né? Nesse caso aqui, eu vou dizer que esse ângulo é em relação, né, ao x. Então, quando ele é em relação ao x, eu vou ter que o v de x vai ser vi vezes o cosseno desse ângulo. Por quê? Porque o ângulo está em relação ao x. Se fosse em relação ao y, eu ia inverter. No lugar do cosseno, eu ia colocar o seno. Beleza? Então, aqui no y, né, o VY vai ser calculado, né, multiplicando o VI, né, que é esse verde mais escuro aqui, que eu chamei de VO, mas VO, VY, V0, tanto faz, tá? Então, vai ser VI vezes o seno do ângulo. Qual é o ângulo? Ah, daí depende, né? Cada exercício vai me dar um valor diferente, né? Nas próximas aulas aí eu vou resolver alguns exercícios de lançamento, daí a gente vê lá qual é o ângulo, a gente usa aquela tabelinha, né? Que tem lá na matemática, né? Do seno, cosseno, tangente, etc. Dos ângulos notáveis aqui, que são a maioria que a gente usa. Beleza? Então tem que ficar bem esperto nessas duas aqui, certo? Então VI do Y, né?
E o VI do x, né, a gente calcula usando o cosseno e o seno do ângulo que está formando ali, nesse caso aqui, com o eixo x. Beleza? Então vamos lá. O movimento, né, ele vai começar a subir, né, aumentar o y e aumentar o x ao mesmo tempo. Eu vou acabar tendo aqui duas velocidades aqui nesse espaço. Então eu vou ter aqui o Vx e eu vou ter o Vy, certo? Apontando para cima, ok? Por quê? Porque ele iniciou o movimento apontando para cima. Mas veja que eu já desenhei a setinha do y menor. Por quê? Porque como o nosso g é para baixo, o que vai acontecer com essa velocidade no eixo y? Ela vai cada vez diminuindo mais, certo? Até chegar aqui na altura máxima, ok? Então, o meu Vy, né, aqui diminuiu um pouco em relação à velocidade inicial em y. Tranquilo? Agora aqui, ó, na altura máxima, vou dizer então que esse ponto aqui é a minha altura máxima, certo? Sendo a altura máxima, quanto vai valer ali o Vy? O Vy aqui vai valer zero, certo? Porque tem um instantezinho ali que essa bolinha vai parar, né? Esse objeto vai parar e vai começar a descer, certo? Então, no caso do Vy, vai ser zero. O Vx continua valendo Vx, certo? Como ele não tem nenhuma força atuando no eixo x, eu vou dizer que esse Vx inicial vai ser igual ao Vy, ou desculpa, ao Vi, que vai ser igual ao Vx. Então, no tempo todo, a velocidade em x não muda, assim como lá no movimento horizontal. Por quê? Porque não tem nenhuma força atuando sobre ele, nem para aumentar, nem para diminuir a velocidade. Diferente do Vy, certo? A gente tinha um Vy aqui, inicial, aí aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 2 ou ponto B, diminuiu, foi passando o tempo, né? Chegou na altura máxima e ela zerou. Então ela está diminuindo enquanto está subindo, beleza? O que acontece então na hora que começa a descer? Quando começa a descer, esse objeto aqui, né, vai aumentar a sua velocidade no eixo y, certo? Então o Vy dele vai ficar maior, vai sair de zero e vai começar a aumentar até chegar aqui no nosso alcance, né, que é o ponto máximo que ele alcança. E, em consequência de ser um movimento uniforme em x, o meu Vx vai ser igual, beleza? Então eu tenho que o Vx não muda e o Vy aumenta e diminui, certo? Começa diminuindo porque ele começa de baixo para cima e depois ele começa a aumentar até chegar no máximo, certo? Se o movimento for igual a esse aqui, saindo do ponto zero e chegando no ponto zero em y, a velocidade inicial aqui vai ser igual à velocidade final aqui, beleza? Vamos ver as equações então. As equações são as mesmas que a gente tinha lá nos outros movimentos, tá? Como eu falei, em x, né, eu tenho um movimento uniforme, então para achar o alcance eu vou usar a mesma lá do movimento horizontal, certo? Que é x igual a x inicial Vx vezes t, ok? V inicial x vezes t. Mas como ele não muda, eu posso usar sempre o mesmo valor lá, né? Então esse aqui é a minha equação em x, beleza? Então esse aqui também é o nosso alcance, certo? Então se ele pediu o alcance lá para calcular, né, a gente usa esse x aqui, certo? Então sempre que pedir o alcance, a gente calcula com essa equação aqui para achar o x. Beleza? Em y, então, são as mesmas equações, né? Que a gente viu lá no movimento horizontal, porque é um movimento uniformemente variado. Então, eu vou ter y igual a y inicial mais vy vezes t, certo?
Percebam que agora, aqui, diferente de lá do outro, aqui eu tenho uma velocidade inicial em y, certo? Então aqui não vai zerar, certo? Continuando, mais gt quadrado sobre 2, certo? Como o movimento é de baixo para cima, então normalmente eu vou ter esse g aqui, ok? Sendo negativo, ok? Mas então, eu não vou colocar negativo aqui, que é para não confundir a cabeça. A gente troca lá na hora de fazer o exercício, tá? Mantém sempre os sinais de positivo e na hora que a gente precisar trocar lá, né? Por negativo, a gente troca ali no 10, né? Bota menos 10 ao invés de 10 ali, tá? A outra equação é da velocidade. Então, a velocidade em y vai ser v y mais g vezes t, né? Mesma coisa da outra ali, esse g vai ser, esse g e aqui esse g vão ser negativos, beleza? E para finalizar, então, mesma coisa do outro lá, eu posso colocar ao quadrado, né? E utilizar a equação de Torricelli aqui. 2 vezes g vezes delta y. Beleza? Então é isso, gurizada. Valeu por ter chegado até aqui. Deixa teu like aí, comenta aí, deixa um comentário, compartilha esse vídeo. Me segue lá no Instagram, né, @profcris_física. Valeu? Fui!